Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quero mostrar para vocês, queridos, aqui o trabalho realizado por muitas pessoas que gostam de eletrônica, que trabalham com eletrônica. E aqui e ali há uma consulta. Nem todas as consultas que são feitas a mim, ou pelo menos as pessoas não dizem para mim que ficou bom o aparelho, que deu certo a informação. Mas esse aqui é um amigo, olha, o Márcio do Espírito Santo, e ele fez uma consulta sobre o amplificador que ele estava trabalhando. Quando você fizer consulta comigo, querido, por favor me dê material. Me traga material, me diga o que você já fez. Aí ele enviou para mim o esquema, tá aqui, ó. O esquema do aparelho que ele está trabalhando e a pergunta que ele me fez. O esquema do aparelho é esse aqui, ó. É um amplificador, saída pelo centro do transformador, olha, CT, ó. Centro do transformador, a saída que vai para o alto-falante sai do centro do transformador, tá? Olha aqui, a bobina, o filtro RL, aqui o relé e o alto-falante, tá bom? Então esse aqui é um tipo de amplificador, não dá para falar dele agora, querido, porque é muito complicado explicar rapidamente. E o objeto do vídeo é apenas mostrar aqui a consulta que são feitas aqui na página Técnicos em Eletrônica. E ele é saída pelo centro do transformador, olha, CT. Então a saída do áudio que vai para o alto-falante, ela sai do centro do transformador. Para que isso? Para levar sobremodo a corrente. Isso aqui é um amplificador para subgrave, subwoofer. Então essa configuração aqui, ela eleva soberbamente a corrente no alto-falante, tá bom? E ele estava com um problema, ele me consultou, deixa eu mostrar aqui, eu pedi para ele autorização para divulgar aqui. Muitas pessoas me consultam aqui outras apenas a gente conversa, eu consulto também. Aqui, ó. Olá, João Mozão, boa noite. Já viu esse tipo de amplificador? Esse cara, estou há 3 dias nele na luta, nada de sair som. Já queimou 12 transistores, agora consegui fazer ligar e está com 0 volt na saída, mas a proteção não libera som. Nunca tinha visto esse tipo de ligação. É uma placa de subwoofer Antera, aí dá um modelo do aparelho e tal, 4 ohms. A minha resposta: não sei até onde você foi. Verifica desde o sensor de temperatura, pode estar travado na posição quente e isso não arma o relé. Também o triac, se estiver com problemas, isso manterá o relé desarmado. C8 e C9 pode estar com problemas. Esse circuito é bastante elaborado, qualquer anomalia poderá desarmar ou manter desarmado o relé. Pois bem, como ele enviou o esquema, aí deu para dar essas informações para ele. A proteção, ela é um pouco elaborada. Veja aqui. Vamos entender melhor aqui o circuito de proteção. Quando o aparelho é energizado, eu tenho 15 volts aqui nesse rolamento. Retificado vai ter mais ou menos pouca coisa mais que 18 volts e entrarão no regulador 7812. Então no pino 3 dele terei 12 volts, uma filtragem aqui de 100 por 25. E esses 12 volts estarão presentes na entrada do relé. Também esses 12 volts estarão presentes nesse coletor do T5 e nesse coletor do T3. Esses 12 volts que eu acabei de falar estarão sempre aqui, tá? Esse 12 volts que passa pelo solenoide do relé e atinge o coletor de T4, ele depende da seguinte situação. Quando eu energizei o aparelho, apareceu os 12 volts onde eu lhe falei, mas aconteceu o seguinte: essa corrente aqui, com essa polarização inicial, fez com que acendesse esse LED bem aqui, ó, vamos aqui. Aí esse LED aqui acende indicando que foi energizado. Mas ele tem que apagar. Por que ele tem que apagar? Porque essa tensão aqui, ela vai cair. Essa tensão aqui, ela vai cair. Porque a consunção, o funcionamento do relé vai provocar a consunção. Os 12 volts serão mantidos aqui, mas aqui ele vai cair. Quando ele cair, essa tensão aqui cair, aí o transistor entra em corte. Entrando em corte, aí se apaga o LED sensor de temperatura e de DC na saída. Agora vamos lá. Nessa situação em que houve a queda de tensão aqui e esse transistor foi para a região do corte, aí o aparelho vai funcionar normalmente, porque eu não tenho 12 volts aqui, eu já tenho apenas aqui e eles continuarão nesse coletor e nesse coletor, mas não existirão mais aqui nesse coletor, por conseguinte na base de T5. Acontecendo um superaquecimento, que foi o caso lá do amplificador, que o Márcio está consertando, acontecendo o superaquecimento, esse sensor aqui ele vai bater a 105 graus. Passou disso aqui, ele vai bater, ele vai armar. E quando ele armar, o que é que ele vai fazer? Ele vai aterrar a base de T3. O T3 ele está com 12 volts continuado nele, ó, no coletor dele. Ó.
quando o sensor armar, ele vai aterrar a base de T3. Preste atenção, olha, para onde vai? Vai para o GND. Aí ele arma, aterra a base do GND, joga o transistor para a região do corte. Havendo o corte aqui, os 12 volts que passavam por ele via emissor e atingir esse transistor, eles vão deixar de existir. Deixando de existir essa tensão aqui, vai parar de haver essa consunção. E a tensão aqui vai se elevar na base dele e vai acender novamente o LED, indicando que houve problema de temperatura. Por quê? Porque armou-se o sensor de temperatura. Era esse o problema que estava acontecendo. Esse sensor de temperatura dele, ele estava armado, ele estava colado. Ele não desarmava mais, ele ficou... Eu já peguei vários aparelhos assim, que o sensor de temperatura, ele fica na posição de quente e não sai mais de lá. A Stanner, deixa eu ver... A Watson, sim. A Watson, ela utiliza ainda esse sensor de temperatura na região de entrada, por onde o áudio entra. Quando esquenta demais, aí ele corta o som. É um tipo de proteção. Essa aqui já é diferente. Eu estou me dedicando exclusivamente à questão da temperatura, tá? A questão da tensão DC é outra linguagem. Mas não esqueça disso, querido. O problema do amplificador dele era esse. O sensor de temperatura estava armado, consequentemente, base de T3 estava aterrada, e a base do T3 aterrada, o que é que ela fazia? Ela fazia diminuir essa tensão aqui, elevava-se essa tensão aqui, e se essa tensão se elevar, aqui for para níveis diferentes do zero, o relé desarma, entendeu? Aqui tem que ter 12 e aqui tem que ter perto de zero. Como aqui subia novamente a tensão, o relé desarmava, porque aqui se elevava a tensão. E se elevar a tensão aqui, perde a polarização, o transistor, perde a polarização esse transistor também, e o que acontece? O relé desliga. E não havia som, embora ele aferisse que não tivesse tensão na saída, tivesse tudo certo, todas as tensões estivessem ok, mas o aparelho estava entrando em proteção. Tá bom, querido? Eu consultei ele sobre a questão esses transitores. Aqui indica que não precisariam isolar, mas o modo de montagem lá está com ele isolado. Eu precisaria estudar e compreender melhor como é que ele está fisicamente, porque você vê o circuito eletronicamente, eletricamente é uma coisa. Agora ver como é que ele está montado lá, como é que o dissipador está, se o dissipador está ou não aterrado, eu não sei disso. Então eu posso lhe explicar até esse ponto aqui que você está sabendo. Então, querido, foi essa consulta que ele fez, graças a Deus deu tudo certo lá. Esse aqui é o amplificador, olha, que ele mandou as fotos para eu ver. Ele disse que o prejuízo não foi pequeno, queimaram muito os transistores, mas foi reparado. E aqui, o canal Jumoza 1, nós temos essa proposta de ajudar. Agora, para eu lhe ajudar, eu preciso que você me dê material para que eu possa pelo menos pensar. Não me faça perguntas vazias, por favor. Aquelas perguntas vagas, aquelas perguntas de consumidor. Se você vem por uma consulta técnica, faça pergunta de técnico, não faça uma pergunta de consumidor. Olha, meu aparelho está assim, qual é o defeito? Meu querido, me dê uma chance, né? Olha só, querido, essas aqui são as imagens do material que ele estava trabalhando. Quantidade de transistores danificados. Esse aqui é o dissipador. E olha o problemático aqui, ó, sensor de temperatura. Tem uma foto mais próxima dele, ó. 10 gel preparando o reparo, os transistores estão esperando a soldagem. Olha o dregolado aqui, ó, o dito cujo, problemático. Ó, esse aqui que estava dando problema lá. Então fique esperto com esse sensor de temperatura, eles fazem isso. Eu já peguei aparelho mutado por causa que era só o sensor de temperatura que não estava deixando o áudio passar, que era uma proteção que os amplificadores têm. Quando superaquece, ele corta o áudio. No caso desse aqui foi diferente, foi um circuito de proteção que trabalha em harmonia com o circuito de detector de DC. No caso aqui era temperatura e DC ao mesmo tempo. Esse aqui é o material que ele enviou para mim, tá? Então, querido, fica essas imagens aí para vocês. Espero que isso lhe ajude de alguma forma. Tá bom, querido? Graças a Deus que deu certo aqui. Já teve outras pessoas, caixas amplificadas foram consertadas, mas a pessoa me manda o esquema. Não jogue esse encargo sobre mim para eu ter que procurar o esquema, para eu ter que descobrir onde é que está. Já traga a coisa um pouco esmiuçada, que a demanda não é pequena. Tá bom, querido? Fique com Deus. Graças a Deus que deu certo aqui a consulta. Outras também deram certo. E boa sorte para você.